O MEC, que é o Ministério da Educação, divulgou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, as novas regras para o FIES, que é o financiamento ao estudante do ensino superior. A partir de 2011, somente alunos que fizeram o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, poderão pedir o financiamento para o ensino superior. Quem quiser se candidatar ao FIES ainda este ano, não precisa comprovar a participação no Enem. A vinculação do FIES ao exame foi feita porque a ideia é que o exame substitua, a partir de 2011, a prova do ENAD, que é feita aos alunos que acabaram de ingressar no ensino superior. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, estamos de volta para falar mais de esportes. Hoje é dia do Brasil em campo na Libertadores. O São Paulo enfrenta o Universitário precisando apenas de um empate. A partida será disputada no Morumbi. Ainda tentando dirigir a perda do Paulista, a diretoria do Santo André evitou falar sobre os desmanche do time, às vésperas do Brasileiro da Série B. Já em relação ainda ao Santo André, o diretor de futebol, Carlos Arini, que no ano passado estava no Guaratinguetá, disse que várias decisões serão tomadas até amanhã, quarta-feira, e que já existem 6 atletas que já estão contratados, faltando apenas a assinatura. Já o assunto é a Copa do Brasil e Santos e Atlético Mineiro se preparam para o duelo decisivo, marcado para amanhã. Só que o clima entre as duas equipes já está mais do que quente. Só para lembrar, na empolgação, Robinho dos Santos, durante a comemoração do título paulista do domingo passado, pegou o microfone e cantou: "Vanderlei pode esperar, a sua hora vai chegar". Em seguida foi cantado um refrão semelhante para o gerente de futebol Paulo Jamelli, do Santos. E em seguida, outro obsceno para o artilheiro do Campeonato Mineiro, o Diego Tardelli. Ao tomarem conhecimento das provocações, Vanderlei Luxemburgo e Tardelli deram o troco. O atacante mineiro disse que sentiu-se desrespeitado. Polêmica à parte, a novidade do time será o retorno de Wesley ao meio-campo no jogo de amanhã, importantíssimo, Santos e Atlético Mineiro. Já o São Paulo, ainda falando em relação ao São Paulo, falamos anteriormente que o São Paulo que joga essa noite. E vale lembrar, só ainda voltando a falar do tricolor, que uma eliminação hoje no jogo de São Paulo pode custar, então, o emprego do técnico de São Paulo, o Ricardo Gomes, que tem contrato até o fim da competição sul-americana. E também, se o São Paulo perder hoje, pode provocar mudanças no elenco do tricolor. Então você, São Paulino, anota aí. O São Paulo vai a campo hoje com Rogério Ceni, Cicinho, Alex Silva, Miranda e Júnior. Rodrigo Souto, Hernanes, Jorge Wagner, Marlos, Washington e Dagoberto na frente. Portanto, é o São Paulo que joga nesta noite no estádio do Morumbi. Então é só esperar para ver o que acontece com o São Paulo. E amanhã tem tudo sobre Libertadores, Copa do Brasil e muitas informações esportivas. Falamos de esportes em especial para o RBC Notícias. Vistoria realizada neste ano apontou a falta de 447 médicos de diversas especialidades em 4 hospitais da Prefeitura de São Paulo. Em média, cada unidade está em falta de 112 profissionais, o que provoca a queda de alguns atendimentos, segundo a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, responsável pelo levantamento. Entre os serviços que tiveram queda estão a emergência e as cirurgias, setores utilizados inclusive por pacientes conveniados. A Prefeitura nega a falta de médicos e diz que o número cresceu 45% desde 2004, passando de 8.606 para 12.496. Um terremoto de 6,4 graus de magnitude abalou o Chile nesta segunda-feira, de acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos. O tremor de terra aconteceu na região de Biobío, ao sul de Santiago, às 19 horas no horário local. Segundo o órgão, foram registrados 11 tremores de terra ao longo do dia no Chile. O epicentro deste último terremoto foi localizado a 10 quilômetros de profundidade. E ainda falando de tremor, mas agora no Haiti, uma ocorrência de magnitude de 4,4 na escala Richter foi registrado nesta segunda-feira no Haiti, o que causou pânico nos moradores da capital Porto Príncipe, devastada em janeiro por um forte terremoto.
O tremor foi registrado às 14 horas e 21 minutos locais, a uma profundidade de 10 quilômetros e a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital haitiana. Anteriormente, um tremor de magnitude 4 já havia aterrorizado os moradores de alguns bairros da região leste da cidade, onde muitas pessoas saíram imediatamente de suas casas com medo de novos desmoronamentos. Confira a previsão do tempo em todo o país. Na imagem de satélite de hoje, observamos uma banda de nuvens sobre parte do sul do Brasil. Estas nuvens estão associadas à presença de uma frente fria de fraca intensidade e com característica subtropical, ou seja, o jato em altitude que dá suporte a esse sistema é o jato subtropical. Fraco, um pequeno ramo fraco se encontra sobre o estado do Rio Grande do Sul, por isso esse sistema está com fraca intensidade, não está provocando chuva significativa sobre parte do sul do Brasil. No entanto, no decorrer do dia, esse sistema de fraca intensidade deverá se desintensificar ainda mais e se deslocar para o oceano. Na faixa central-oeste aí da América do Sul, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul e parte do Peru e da Bolívia, observamos algumas áreas de instabilidade, já favorecida pela canalização das nuvens aí, em função desse sistema frontal no sul do Brasil, e pelo calor calor e umidade vindos da Amazônia. Então, por isso, a gente observa aí alguma nebulosidade sobre parte do Mato Grosso do Sul e principalmente do Mato Grosso. Tá? Na faixa norte do Brasil, novamente observamos as nuvens mais significativas, as nuvens mais carregadas, principalmente sobre o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Tocantins e norte do Maranhão. Essas nuvens aqui estão sendo formadas pelo forte calor, alta umidade do ar e estão sendo intensificadas principalmente no extremo norte pela zona de convergência intertropical, aquele sistema que comentamos aí nos últimos dias, que se posiciona sobre o Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador. Esse sistema faz com que as nuvens fiquem mais carregadas, principalmente entre o Amapá e o norte do Maranhão. Nas demais áreas do país, principalmente na faixa central, ainda permanece o tempo com pouca nebulosidade. Aqui na faixa leste da região nordeste, observamos nuvens, algumas nuvens, principalmente nuvens baixas, associadas ao transporte de umidade do oceano para o continente e de uma área de baixa pressão, tanto em superfície como em altitude. Isso favorece aí com que as nuvens fiquem bem carregadas, principalmente entre o recôncavo baiano, o leste de Sergipe e o leste de Alagoas, inclusive com chuvas significativas sendo provocadas no dia de ontem. Agora a gente passa para o mapa de previsão de tempo. Nesta terça-feira, a gente observa aqui que essa frente fria no sul do Brasil ainda provoca chuva em parte do sul, dos estados da região sul do Brasil. Na faixa oeste, no interior, oeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, essas chuvas ocorrem principalmente agora pela manhã até o início da tarde. No entanto, as demais áreas devem ficar com chuva aí ao longo do dia, principalmente no leste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e parte do Paraná. Localmente, podemos ter alguma chuva forte sobre essas áreas. No entanto, como eu falei, o sistema frontal deve se deslocar aí no final do dia para o oceano, diminuindo um pouco a instabilidade sobre essas áreas, principalmente no interior da região sul. Sobre o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e parte do estado de São Paulo, deve chover aí no decorrer do dia, pancadas localizadas principalmente em parte de São Paulo, inclusive na capital, podem chegar aí no final do dia. Chuvas localizadas, mas que podem chegar a parte da capital paulista e região metropolitana, inclusive no Alto Vale do Paraíba. Algumas cidades do Vale do Paraíba pode chover de forma localizada entre o final da tarde e a noite do dia de hoje. Chuva também, principalmente em função do calor e da alta umidade, entre o norte do Brasil até o leste da região nordeste. Volta a chover forte novamente sobre o Pará, Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, em parte do centro-norte do Maranhão, áreas localizadas do Piauí. Chuva forte em todas essas áreas em função do calor da umidade, intensificada pela presença da zona de convergência intertropical posicionada sobre o Atlântico. Chove também na faixa leste, aí a gente chama atenção porque a chuva contínua que deve ocorrer entre o nordeste da Bahia, leste de Sergipe e de Alagoas, deve provocar aí algum acumulado significativo e pode provocar transtorno na população, principalmente porque já choveu bastante no dia de ontem e deve voltar a chover no dia de hoje novamente. Então a gente pode ter aí algum transtorno, principalmente deslizamento de encostas em algumas áreas entre o nordeste da Bahia
e Alagoas. E na grande área a grande área clara do mapa, haverá predomínio de sol, ainda com umidade baixa em algumas áreas, principalmente no norte de Goiás, Distrito Federal, norte e noroeste de Minas Gerais e o oeste da Bahia, onde o valor da umidade pode ficar em torno dos 30% no período da tarde. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.